Olá! Para alguns, a expressão é fazer justiça com as próprias mãos, mas para outros pode ser cometer um crime para combater outro crime, o que acaba muitas vezes em linchamento. Os justiceiros de plantão alegam ausência de segurança pública, mas é impossível retomar a ordem praticando atos de violência. Justiceiros de plantão é o tema do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre justiceiros de plantão, o programa Opinião tem a honra de receber aqui hoje o deputado estadual Marcos Martins, do PSDB, delegado aposentado de polícia. Muito obrigada, deputado. Prazer é nosso sempre. Também recebemos o juiz de direito, o Dr. Gesseir Coelho, da Primeira Vara Criminal de Goiânia. Muito obrigada, juiz. Abriu um espacinho ali na agenda. É sempre um prazer estar aqui para debatermos assuntos de interesse da população. E também o advogado Diogo Crossara, conselheiro da OAB Goiás. Obrigada, Diogo. É um prazer sempre estar aqui conversando com todos da TV Assembleia. Nós que agradecemos. Bom, e a cidade cresce, os problemas também crescem e junto vem a violência. As pessoas parecem ter perdido um pouquinho da noção de justiça e resolvem fazer justiça com as próprias mãos. A expressão olho por olho, dente por dente parece que voltou da barbárie, né? Voltou dos velhos tempos. Justifica um ato de violência com outro, juiz? É claro que não, e é evidente que toda situação dessa forma, aquilo que lá na Bíblia fala, lá no Antigo Testamento de olho por olho, dente por dente, na lei mosaica, hoje, evidentemente, constitui crime aqui na nossa legislação brasileira. E evidentemente que não justifica um ato dessa natureza. Bom, a polícia, doutor Diogo, tem que ter a contrapartida dela, mas às vezes não consegue, né? A população aumenta, a cidade, e os justiceiros parecem ter uma raiva dentro, né? Por isso, o certo seria até prender o bandido que cometeu ali um ato e esperar a polícia chegar. Esse é o correto. Qualquer do povo... Mesmo prendendo, tá errado ou não? Não, né? Qualquer do povo pode efetuar uma prisão em caso de flagrante. E os militares, os policiais têm esse dever. Legalmente, eles têm esse dever. Agora, uma coisa é cessar uma situação de um flagrante, um crime que está sendo cometido naquele momento. A outra coisa é o que está acontecendo, é querer cumprir-se uma pena e dar-se uma pena de imediato através de uma violência. Isso faz parte de uma verdadeira sofreguidão social. Nós estamos passando por um momento muito sério na nossa sociedade. A violência, ela está escancarada. Ninguém mais suporta a sensação de impunidade e essa sensação de impunidade tem gerado esse tipo de atitude da comunidade. Isso é injustificável. Isso não pode ficar dessa forma. Essas pessoas estão cometendo um crime igual ou mais grave àquilo que elas têm punido. Então, isso não pode ficar assim e a sociedade deve repensar esse modelo para efetivamente garantir que a lei seja cumprida, que o Estado faça a punição. Na nossa sociedade, a punição foi transferida para o Estado. Justamente. O Estado existe para isso. Não podemos substituir o Estado. Isso é um caminho para a anarquia. E houve muita luta, né? Muita anarquia, muita briga e guerra para que esse poder com a força física passasse para a segurança pública, no caso para o Estado, né, deputado? E parece que agora retoma ao passado. Eu diria que, assim, até relembrando um colega, um delegado, ele fala sempre que toda desgraça da sociedade deságua na delegacia de polícia. Quando se trata dessas desigualdades, da modalidade criminosa. E realmente, o que nós estamos assistindo, o doutor Diogo foi muito feliz na sua colocação, é que a sociedade brasileira, ela nem discute mais o problema da segurança. Os justiceiros, que é o tema principal. Existe em alguns estados, situações sociais individualizadas que eles não acreditam na justiça brasileira, no sistema que existe atualmente. Então, se intitulam justiceiros e vão fazer essa justiça com as próprias mãos. Isso denigra a imagem do nosso país, porque, como disse o doutor Gesseir agora há pouco, remonta
há milênio, né? Atrás, milênios. Então, nós temos que tomar posição, sim. Hoje, nós não podemos conceber a ideia de uma segurança pública tão heterogênea como existe no Brasil. Uma briga incessante entre as polícias, omissões estarrecedoras em relação às nossas fronteiras, de onde vem toda a droga consumida hoje por toda a sociedade. E isso tudo vai terminar nessas ações sociais de cunho altamente negativo, repito, e que nós, delegados, juízes, promotores, advogados, estamos ficando quase que impossibilitados de dar um passo à frente, porque parece que a engrenagem, ela degringolou, não é? E a coletividade tem seu poder, né? Lógico. Exatamente. Os movimentos sociais cobram, né? Nós temos aqui um grande expert em direito e em julgamento de pessoas que cometem crimes, presidente do Tribunal do Júri, com vasta experiência, né? Dr. Jaceir, que pode descrever bem o comportamento das pessoas que ali têm chegado. Eu até faço um questionamento ao Dr. Jaceir. Ele já deve ter se deparado no Tribunal do Júri, que é o crime maior que nós temos, que é a preservação da vida, e quando se tira a vida, vai para as mãos dele. Se ele já se deparou ali com um homicídio em 2 ou 3 júris, repetidamente. Se já aconteceu isso, só para se ter uma ideia do tanto que o nosso país está complicado. Não, sem dúvida. Nós temos algumas pessoas que elas são frequentadoras quase que assiduamente ali nas cadeiras do Tribunal do Júri como acusadas. E isso, infelizmente, acontece. O sujeito, às vezes, mata um, depois volta, está lá, depois de pouco tempo. E, às vezes, uma tenridade, inclusive. Isso é extremamente preocupante. Então, nós temos, sim, e a gente verifica que essa violência desenfreada é consequência, no meu entendimento, de uma incredulidade da sociedade no poder público. Eu não tenho dúvida disso. Ou seja, é uma somatória de situações em que a própria sociedade hoje, numa situação que chegou ao extremo, ela então quer hoje procurar fazer justiça com as próprias mãos, porque verifica muitas vezes num julgamento, no próprio poder judiciário, e aí eu tenho que cortar na própria carne, de uma morosidade excessiva, de uma burocracia tamanha, e de um poder judiciário ainda que, depois de muito tempo, evidentemente, nós temos hoje o processo judicial digital, mas autos de processos amarrados com barbante, quer dizer, não justificam uma situação dessa forma, né? Mas, infelizmente, é a incredulidade da sociedade. Já que o senhor tocou no assunto, o Código Penal que nós temos é da década de 40. Também justifica essa questão da aplicabilidade mesmo, né? A polícia prende, a justiça, às vezes, no outro dia, 2 dias depois, solta, e aí o mesmo bandido volta e comete, às vezes, o mesmo crime. Eu vejo o Código Penal nosso da década de 40, ou seja, muitos tipos penais, eles evidentemente, não existiam naquela época, como, por exemplo, a questão dos crimes cibernéticos. Naquela época nós não tínhamos a informática. E hoje, então, nós, operadores do direito, julgadores que somos, nós temos dificuldade de analogicamente, aplicar uma questão de um crime de informática no nosso código. Isso é um exemplo, dentre vários, né? Então, é só para a gente ter uma noção de que há realmente uma defasagem. O código é ultrapassado em muitas situações, muitos tipos penais que praticamente inexistem na prática, são pouco aplicados e que deveria mudar. Por exemplo, perturbação de cerimônia fúnebre. Perturbação de cerimônia. Esse é um crime que existe no Código Penal que eu nunca ouvi falar que existiu uma situação dessa na prática. Então, para que existir um tipo desse? E se nós hoje temos a questão da pedofilia, da informática, enfim,
hoje, no nosso mundo atual, deveriam ter outros tipos mais odiernos. Passando da hora, né, de ser modificado. Você também sente essa dificuldade, Diogo, na prática, né, de aplicar, né, o código e de se depara ali com situações arcaicas? Sim, e principalmente a política de segurança que nós temos pela legislação penal é uma política defasada. Quando eu falo sobre a reincidência, esses crimes, hoje os jornais, por esses dias, soltaram informação de que no entorno de Brasília existe uma gangue de homicidas onde uma pessoa matou 40 pessoas. E esse rapaz tem 21 anos de idade. 40 crimes de homicídio. Será que quando ele for julgado, e ele pode ser julgado daqui a 1, 3, 5, 10 anos, ou nunca ser julgado por alguns desses crimes, será que como que ele vai cumprir essa pena? Ele vai cumprir apenas 1/6 nos primeiros crimes. Depois que transitar em julgado, a questão da reincidência precisa ser melhor analisada. Aquilo que o Dr. GCI acabou de falar, esses réus repetidos, essas figurinhas carimbadas que vão voltando para o tribunal do júri, mas nas cidades do interior, os juízes conseguem chamar aqueles que furtam, aqueles que roubam, aqueles que traficam pelo nome, porque conhecem todos eles. A violência no interior, ela começa dessa forma. Ela começa com as mesmas pessoas que começam cometendo pequenas infrações, não são punidas. Aí ela passa ao invés de furtar, sem emprego de violência, a roubar. Do roubo, ela passa por latrocínio. Vindo com as drogas, ela vai passar o homicídio. Essa é uma escalada que está sendo natural em muitos municípios do interior do nosso estado. A violência não tem crescido apenas na região metropolitana de Goiânia. Ela tem crescido em pequenas cidades, onde o tráfico, o uso de drogas chegou e chega junto à briga de gangues, a briga pelo espaço financeiro. Então, o crime tem que ser punido desde o pequeno delito. Não podemos mais pensar no afrouxamento da legislação para permitir que pequenos delitos fiquem de segundo plano, porque a criminalidade começa dos pequenos delitos. Ninguém já chega, exceto um crime passional, que esse não tem como o Estado interferir, num homicídio gerado por uma situação passional, que essa é dificílimo o Estado entrar. O Dr. Marcos Martins pode falar bem disso, que esse é um crime que praticamente não tem como se prevenir. Agora, os outros não. É necessário que o Estado olhe desde as primeiras infrações e tenha mecanismos de punir, até com análise sociológica daqueles criminosos. Justamente, sem punição, lógico que a pessoa vai continuar cometendo. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos mostrar um fato que chama a atenção. A sociedade sofre com os crimes, né, praticados, só que ela legitima essa ação praticada pelos justiceiros. É o que aconteceu em Nova Crixás. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. O programa Opinião volta com o tema Justiceiros de Plantão. E nós estávamos falando sobre essa questão da sociedade sofrer, né, com a violência, mas ao mesmo tempo aprovar os atos dos linchadores. E nós temos um caso que aconteceu recentemente em Nova Crixás, vamos colocar as imagens aí no vídeo, onde um suspeito de estupro foi espancado até a morte por populares da cidade com pouco mais de 12 mil habitantes. De
De acordo com relatos, o jovem foi detido, suspeito de estupro. Ao ser encaminhado para o hospital para fazer exames, a população revoltada invadiu e quebrou todo o recinto. Pegaram o suspeito algemado, sob custódia da PM, e o espancaram e esfaquearam sem parar. Isso com a ajuda de várias pessoas. O homem não resistiu aos vários e graves ferimentos e veio, claro, à morte. Bom, esse caso aí em Nova Crixás aconteceu recentemente. E o que aconteceu depois? Nada. Eles foram presos. Tem notícia, doutor Gisei? Algum inquérito foi aberto? Que eu tenha conhecimento, não. Até agora, nada. E constitui um delito de homicídio qualificado e que, no caso, teria que ser apurado, porque ali realmente essa justiça com as próprias mãos, ela vai além do exercício arbitrário das próprias razões, que é um crime, inclusive no Código Penal brasileiro, mas vai além. Ou seja, e tem as imagens, mostra quem fez, né? Teria que ser apurado, né? No caso, nós não entendemos por que não há essa apuração, e a OAB, eu acho que acompanhou essa situação e tem acompanhado, eu não sei até que ponto essa questão da apuração chegou lá na OAB. É só a situação. Nesse caso de Nova Crixás não tem delegado titular. É o delegado de Mozarlândia que está respondendo por Nova Crixás. Naquele fim de semana, era o delegado de São Miguel do Araguaia, que já é de uma distância bastante longa. O delegado abriu o inquérito, começou a investigação, mas primeiro ele está investigando o crime de estupro, para saber se realmente era aquela pessoa, porque existe até uma dúvida se foi ele mesmo que praticou o estupro. Agora, naqueles outros que no início do ano, as câmeras mostraram aí no estado inteiro, vários daqueles processos, a OAB foi de delegacia em delegacia e não encontrou os inquéritos abertos para apuração daqueles outros linchamentos públicos que nós tivemos. Aqui mesmo em Goiânia? Aqui em Goiânia. Os de Goiânia nós tivemos vários casos sem que os inquéritos fossem prontamente instaurados. Ora, teve um que foi amarrado no poste, não é? Sim, nós tivemos um que foi amarrado no poste, no Jardim Novo Mundo, e outros que foram linchados no meio da rua. Isso é uma questão que tem acontecido em todo o Brasil. Nos últimos meses já tem diminuído. Mas é uma sensação de que a pessoa pode agir independente do Estado. Só que isso é crime. Isso está tipificado. Dependendo do que a pessoa cometer, se é uma lesão corporal leve, uma lesão corporal grave ou um homicídio, que várias vezes tem acontecido. Culmina em homicídio. Pode culminar num homicídio ou numa tentativa de homicídio, dependendo da situação que a gente tiver ali. Então, as pessoas precisam entender que, ao agir dessa forma, elas estão cometendo um crime. Não é função minha, não é função de outras pessoas que não estão no Estado, no aparelho de segurança do Estado, punir o crime. A punição é feita pelo judiciário após uma investigação da polícia. Se nós subvertermos essa ordem, nós vamos estar subvertendo a própria ordem democrática do nosso Estado. E isso pode gerar um verdadeiro colapso social. Deputado, nessa questão aí do caso de Nova Crixás, quem dá o primeiro passo é a polícia, né? Claro, chegando a notícia do crime, e esse foi inclusive um fato da delegacia. Veiculado, havia presença de policiais militares que estavam fazendo a escolta do preso. Independente de haver um crime anterior, obviamente que a polícia civil, através do trabalho de polícia judiciária, né, deveria instaurar o inquérito e exigir aí celeridade na investigação, porque senão isso vai virando uma bola de neve. Não é o que aconteceu. Eu acho que ali tem imagem, eu assisti o vídeo. Muitas imagens, tem pessoas falando em nome de outras pessoas, né? Então, numa comunidade aí, que não é tão grande, eu acho que deve ser feito sim. Nós não devemos, repito, partir aí para esse princípio de que, se está no Brasil inteiro, o princípio da impunidade está vigorando, está sobrepujando outros princípios, a polícia tem que fazer a polícia é uma fonte de esperança da sociedade, né? A polícia militar está aí fazendo a prevenção, a polícia civil fazendo a repressão depois que o crime acontece, mas ela tem que dar resposta. Uma sociedade sem resposta, aí vai partir para esse caminho de fazer justiça com as próprias mãos. O que acontece no Brasil também, voltando um pouco sobre a impunidade,
lançou-se no Brasil, copiando o sistema americano, que eu estive nos Estados Unidos na época, no auge do Tolerância Zero em Nova York, como o doutor Diogo falou, e lá realmente havia pena. Aqui no Brasil, a evolução da legislação, ela foi para um rumo em que os pequenos delitos se tornaram menos importantes. É o que o doutor Diogo falou, né? Que a não punição dos pequenos delitos. E acompanhando aqui no paralelo, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente. Um estatuto que, legalmente, ele é bem elaborado, mas a sua execução deixa a desejar, não é? Na execução da pena ao menor infrator. Então, o menor, na minha época de delegado, linha de frente, alguns anos atrás, o menor, ele era monitorado pela polícia. 14 anos, opa, fulano de tal, um apelido X, tá aprontando, 15 anos, fotografia já com barba, 16 anos, crescia, na senda do crime. Hoje você perdeu essa referência, porque esse estatuto, ele não vou dizer que ele segurou as polícias, mas ele inibe uma ação mais contundente em cima do menor infrator. O que acontece? Eu vou citar aqui um caso que eu trabalhei da médica Valéria Frota, em 97, ou 96. Os 2 menores mataram a doutora Valéria para roubar um carro, roubar um veículo. Eu lembro desse crime. Um ficou, se não me engano, 1 ano e 8 meses, e um outro ficou 1 ano e meio preso. Um latrocínio praticado por um menor. Se fosse maior, pegaria uma pena de 30 anos, de até 30 anos. Então, eu te pergunto, será que no seio da família, não aconteceu, mas em casos parelhos, não fica uma sensação de revolta e até de querer fazer uma justiça com as próprias mãos? É claro que fica. A família, né? Claro que fica. Nós temos um deputado aqui, colega nosso, que perdeu a filha num assalto, num latrocínio, há 1 ano atrás, e ele bate nessa tecla incessantemente, né, de que a impunidade é muito grande. O crime organizado é que levou à morte da sua filha. O problema do sistema prisional, bandido coordenando ações criminosas lá de dentro. Então, não é um detalhe só, por isso que eu disse no início que é um somatório. O doutor GCI é um homem experimentado, ele sabe, e deve ouvir muito. A polícia prende, o juiz solta. Né? Ele já está acostumado, porque ele já ouviu isso tanto que já não está. Mas é uma injustiça, porque a legislação deixa brecha. Né? Nós temos um código de 1940, realmente, mas se nós formos ver aí as legislações complementares, é uma verdadeira coxa de retalho. Né? Uma lei em cima da outra, diante de um fato que acontece, cria-se uma lei. E aí a culpa é do legislativo. Né? Infelizmente, nós do Legislativo Estadual não temos o poder e o condão de alterar leis federais. Né? Nós não temos no Brasil uma política de segurança pública uniforme. Não temos. E o Código Penal, o Código de Processo Penal é o mesmo nos 2 extremos, nos 4 extremos do país e no centro. As polícias são cada uma correndo para um lado. Então, isso tudo tem que ser estudado. Reformulado. Isso acontece de uma hora para outra? Não acontece. Mas que nós temos que contribuir com a nossa parte, a OAB, o Parlamento, o Poder Judiciário, o Ministério Público, as autoridades do Executivo, têm que caminhar juntos nesse sentido. Sob pena, hoje está todo mundo, nós estamos no mesmo barco. A segurança que eu tenho como delegado, experiente, é a mesma que você tem como jornalista, que o doutor Diogo tem como jovem advogado, que o doutor Jair, um juiz experiente, e todos nós. Né? Nós estamos, em suma, no mesmo barco. Com certeza. Bom, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos divulgar os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, que mostra que houve uma oscilação dos índices de violência aqui no estado. Daqui a pouquinho. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e o transporte.
além do longo tempo gasto com o envio, que pode chegar a 7 meses. Agora os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos, com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Opinião volta com o tema Justiceiros de Plantão. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás divulgou dados sobre a violência em 2014 e o que chama a atenção é que houve uma oscilação muito grande. Em algumas cidades o índice mais que triplicou e outras diminuiu-se bastante. Vou citar alguns casos aqui, que o aumento foi de mais de 150% em regiões, né, nas cidades de Goiás e Porá, chama muita atenção, né, a cidade de Goiás, cidade turística, e a redução de mais de 60% nas cidades de Porangatu e Posse. O doutor Diogo teve, né, acesso a essa divulgação, né? É uma oscilação muito grande, né? Olha aqui, o levantamento mostra que 13 das 36 áreas não conseguiram reduzir o índice de homicídios. Esse também é um dado preocupante, né? E justamente municípios interioranos, municípios, no caso da cidade de Goiás, turísticos, municípios até então com histórico de uma cidade pacata. É a chegada das drogas a resposta do que está por trás disso. Os últimos homicídios, e nós temos acompanhado na OAB todos esses dados, os homicídios na cidade de Goiás são diretamente ligados a uma briga entre gangues pelo comando de pontos de droga. Veja só, no interior do estado, em Iporá, há alguns homicídios passionais, mas também a maioria a respeito da questão da droga. Nós não temos uma política de Estado para resolver o problema da droga. Nós estamos perdendo a guerra para o tráfico. E isso vai desde legislações que estão sendo coniventes com essas práticas, até mesmo a falta de tratamento dos usuários, dos dependentes. Isso tem levado a uma cadeia que nós não sabemos aonde que ela vai parar. Esses números de 216% a cidade de Goiás foi, na 216%. Cidade de Goiás, ela é apenas uma amostra do que vai acontecer, e aqui já é quase que um prenúncio, do que vai acontecer em outras regiões do nosso estado. Com uma maior incremento das questões de inteligência na capital, em algumas regiões metropolitanas, o tráfico está indo para o interior, ele está migrando. E o interior do estado, os próprios agentes não estão preparados para essa chegada, para essa mudança. Geralmente no interior, a gente está acostumado com pequenos furtos, a eventuais homicídios passionais na maioria dos casos, algumas brigas de família, alguns problemas de última hora que acontecem em determinados delitos. Crimes ocasionais, né? Chamados crimes ocasionais. Agora, nós estamos tendo uma onda de criminalidade contínua que não vai parar. Então, é necessário que, nesse momento, a inteligência da polícia possa trabalhar nesses pontos. Esses dados são fundamentais para traçar a estratégia da segurança pública. Então, tem os dados? Tem. Então, vamos pegar esses dados, vamos fazer operações para combater o tráfico de drogas nessas regiões, vamos chamar o judiciário, vamos chamar o Ministério Público, vamos tentar resolver o problema enquanto a gente dá conta de mapear esse problema. Porque em alguns municípios do entorno de Brasília, especialmente, nós já temos a Força de Segurança Nacional. Porque a nossa polícia já não deu conta de resolver sozinha. Então, não pode se permitir que se instale o caos. É necessário que essas políticas venham de forma rápida. E esse mapeamento é super importante, né, doutor Gisele? Porque se em Porangatu diminuiu, em outras cidades aumentou. Então, esse mapeamento é importante para o Estado até trabalhar, né, fazer forças-tarefas. Eu verifico que realmente é muito importante, muito embora eu queira fazer uma crítica
pelo que eu observo como magistrado, de que há uma preocupação muito grande aqui, principalmente no nosso estado, de maquiar essas informações. E isso é perigoso, porque quer se mostrar muitas vezes uma segurança inexistente. E às vezes, politicamente, quer levar essa situação para a sociedade, e o resultado prático disso a gente verifica lá nos julgamentos. Ou seja, vai para a televisão e se contesta um dado que muitas vezes é feito, um levantamento que os próprios números demonstram, e isso é extremamente preocupante. Agora, eu quero também fazer um aprofundamento maior, dizendo o seguinte, que também essa questão da violência, e foi muito bem explorada pelo Dr. Diogo, no aspecto de drogas, mas existe um garantismo super exagerado na nossa legislação. Há um paternalismo muito grande na nossa legislação nesse sentido. E também a questão dos direitos humanos, porque se prega muito a questão dos direitos humanos, defendendo muitas vezes bandido, passando a mão na cabecinha de bandido e família de vítima lá no tribunal do júri, mães chorando lá, e eu não vejo direitos humanos lá atuando nessas condições. Então existe essa política que muitas vezes é pregada nesse sentido dos direitos humanos, esse garantismo exagerado, exacerbado no meu entendimento. A lei ela tem que ser mais dura. Claro, só a lei não vai resolver o problema da criminalidade. Mas essas leis têm que existir no ordenamento jurídico para regular a conduta das pessoas na sociedade. Agora, isso aí nós temos que ter a própria polícia agindo, seja ela militar ou civil, o Ministério Público com uma fiscalização mais efetiva, o Poder Judiciário mais célere, políticas públicas, legislação também mais eficiente. Essa somatória, nós conseguimos amenizar um pouco a situação que é extremamente preocupante no meu entendimento. É todo um contexto, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Bom, deputado, os números não são muito animadores, né? Algumas cidades cresceu mais de 200% aqui. E Porangatu deu o exemplo, né? O problema em Porangatu era a falta de pessoal, igual o doutor Diogo falou, né? A delegacia era capenga, faltava agentes e houve um aumento depois do concurso. Foram levados policiais para lá. Pode ter sido também a causa, né, dessa queda no índice de homicídios. Recentemente houve uma nomeação de quase 1.000 policiais civis. Aí é um número expressivo, né? Agora, nós temos que ver o efetivo que nós falamos, que deu baixa, né? Tem alguns números. O que saiu da Polícia Militar no seu trabalho de prevenção, o que saiu de policiais civis, agentes, escrivães, delegados, né? A polícia técnico-científica, também o doutor Gessaí e o doutor Diogo sabem disso, que os laudos tinha que ter uma celeridade, uma rapidez maior na feitura desses laudos. Nós temos que trabalhar nesse contexto. E é um verdadeiro absurdo essa questão dos laudos, doutor. Infelizmente, essa questão do Instituto de Criminalística é um verdadeiro caos. Esses laudos que não chegam no Poder Judiciário. E obriga, inclusive, recentemente foi forçado lá a tomar uma decisão em cima da ausência do laudo. Exatamente. Né? Então, nós temos que trabalhar isso aí. Temos que cobrar, temos que participar ativamente e não sermos omissos, né? Sou contra, não estou me referindo a esses números, mas o doutor Gessaí falou sobre a maquiagem de números. Isso não traz benefício a ninguém. Se realmente está acontecendo, nós temos que procurar saber. Nós temos aqui uma Comissão de Segurança Pública. Nós concluímos aqui recentemente, aqui na casa, uma CPI da segurança que enumerou vários tópicos, dentre eles, vários que estão sendo discutidos aqui, doutores, né? Foi uma CPI mista, com o objetivo não de jogar pedra em quem quer que seja, mas que teve um relatório que o Judiciário deve estar recebendo, a OAB, Ministério Público, um relatório bacana, bem conciso e bem objetivo em relação a esses números, a essas estatísticas, as carências, recursos humanos, recursos técnicos, para que o conglomerado, polícia, justiça, possa funcionar dentro de um contexto aceitável. Queira ou não, um depende do outro, né? Esses laudos do IML, um depende do outro.
Doutor Gisei, o senhor tem até uns dados aí. No caso, uma ONG mexicana, nós já até havíamos falado, divulgou dados sobre a violência na América do Sul, Central, e de 30 cidades pesquisadas, Goiânia estava em 28ª posição, entre as mais violentas. A Secretaria de Segurança Pública questionou esses dados, só que a ONU legitimou esses dados. Estivemos falando aqui sobre justiceiros de plantão, violência, e nós ficamos torcendo, né, para que esses números aqui diminuam, que a polícia consiga fazer o seu trabalho, a justiça também, e todos trabalharem em prol da paz, que é o que a gente mais quer. Muito obrigada, deputado e delegado aposentado, Marcos Martins, obrigada. Doutor Gisei Coelho, juiz de direito da Primeira Vara Criminal, muito obrigada pela presença do senhor aqui. E agradecimentos também ao advogado Diogo Crossara, conselheiro da OAB Goiás. Obrigada. E obrigada a você também pela audiência. Continue nos assistindo pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site que aparece aí embaixo. Até mais.